Boa tarde, irmãos. A paz, Senhor Jesus a todos, amém? Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Estou aqui passando para deixar para vocês mais uma mensagem da parte do Senhor, né? A qual o Senhor me fez lembrar. E eu quero também deixar para com você, amém? Essa passagem, a qual se encontra no livro de Esther. Esther 2, vou estar lendo aqui a partir do 21. Do 21 ao 23. Fala assim, ó. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se dignaram e procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. Ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora nós vamos lá para Esther 6. Eu vou ler alguns versículos, a qual fala assim, ó. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o reçoeiro. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparada. Amém? Eu quero deixar aqui essa mensagem para você, falando que o Senhor, né, ele se responsabiliza, né, a cuidar de nós e tudo chega no seu tempo, né? Eu estava almoçando e o Senhor me trouxe essa passagem, né, falando sobre Mardoqueu. E aqui, tá falando aqui, eu quero falar uma coisa pra você. Às vezes você fez uma coisa que foi boa, né? Às vezes você fez uma coisa que deu um grande livramento a alguém. E naquele momento, né, você não recebeu nenhuma gratificação, né? Naquele momento ali, às vezes você recebeu muito obrigado, enfim, alguém citou seu nome, mas ficou por esquecido. Só que diante de Deus nada fica esquecido. E aqui não ficou esquecido o que Mardoqueu fez perante o resto das Xeres, né? O rei, 2 eunucos, né, estavam conspirando contra a vida do rei, né? E ali Mardoqueu, ele ouve aquela conspiração, né? E ele sendo primo de Esther, né, a rainha, ele conta a Esther conta o rei, né? O rei, ele faz inquiração, se aquilo era verdade ou não, porque isso é muito importante, você primeiro saber se é verdade, né? Primeiro, eu quero deixar aqui entre aspas, que não era uma fofoca, foi necessário falar, né? Há coisas que são fofoca, há coisas que são necessário falar. Então era necessário Mardoqueu falar sobre aquela conspiração, né? Ele sendo um homem justo, homem de Deus, né? Uma pessoa justa, ele viu, vou deixar o rei morrer, né? E ali a Esther fala ao rei, o rei tem um grande livramento, mas não beneficia Mardoqueu em nada naquele momento, né? Escreve nas crônicas. Então tudo que você fizermos, sobre o que você faz, né? É um livro, né, que tu está escrito, né? É um livro do céu que está escrito. Então não desanime em fazer o bem, sabe? Não se ache que você que as pessoas estão sendo gratas, faça, né? Espera o tempo de Deus, amém? E aqui o que acontece? Depois disso tudo, há uma grande conspiração contra os judeus, né? A mãe se levanta contra os judeus, justamente por causa de Mardoqueu, porque a irmã, ele queria que todos se prostrassem a ele, mas Mardoqueu sendo judeu, Mardoqueu ele não se prostrava à mãe. Então a mãe criou uma rincha sobre Mardoqueu, né? E ali o próprio Amã, né, ele tinha tudo. A mãe ele tinha acesso ao palácio, a mãe ele tinha honra perante o rei, a mãe ele tinha uma boa família, mas a mãe ele pegou rincha sobre Mardoqueu, né? Temos que tomar cuidado, que às vezes você pega rincha sobre uma pessoa, isso não é bom, né? Senhor, tira de mim, Senhor, por falar ranço, né? Não pode, né? E por causa desse ranço de Amã contra Mardoqueu, por causa dessa rincha, né? As coisas não deram certo para ele. Então, que sabe, Senhor, tira de mim todo o mal, né? Nós não podemos deixar isso enraizar em nós. E Mardoqueu queria, Amã queria honra para ele, né? Honra de homens. E Mardoqueu sendo um bom judeu, Mardoqueu honrando somente a Deus, ele não ia ficar ali, né? E acontece que a mãe ele prepara uma forca para Mardoqueu, né? A mãe ele prepara uma forca para Mardoqueu. Aconselhamento da sua esposa, da sua mulher e dali dos seus amigos, porque ele fala, eu tenho tudo, né? Não me falta nada, mas aquele Mardoqueu ele me irrita, né? Vai, faz uma forca para ele, né? Vai pedir a cabeça dele ao rei, né? Às vezes é assim. E só que eu quero falar para você
que o Senhor ele chega na hora certa, né? Deus chega na hora certa, porque a rainha Esther citou de Mardoqueu quando foi falar, né, sobre aquela informação, mas o rei parece que entrou por um ouvido e saiu por outro. Mas no momento certo o Senhor fez lembrar, porque naquela mesma noite, né, na noite anterior, a qual na manhã a mãe ele vinha pedir a cabeça de Mardoqueu, Deus faz o rei perder o sono. Perdeu o sono, o que você vai fazer? Vai ler, né? Perdeu o sono, vai ler a palavra. E aqui o rei perdeu o sono e foi ler as crônicas. E ele viu, ele lembrou-se, lembrou-se daquele episódio, mandou perguntar, né, na outra manhã, o que foi feito esse homem? Né? Não é feito nada. Aí, naquele mesmo momento, a mãe está no pátio, justamente para pedir a cabeça de Mardoqueu, né? Aí o rei pega e chama Amã e fala o que deve fazer o homem a qual o coração do rei se agrada, né? Aí a irmã fala assim, que dê as suas roupas, que suba no seu cavalo, né? Que dê a sua coroa sobre ele, porque a irmã falou assim, de quem o rei mais se agrada senão de mim, né? Eu falo, mas ele cria as coisas tudo do rei, né? Então, a mãe, acho que a Amã tá de inveja ali do rei, sei lá, cria as coisas pessoal do rei, não pode. E ali o rei fala assim, não é boa essa palavra, então vá e mande um dos príncipes, dos teus maiores, fizesse ao homem a qual o Senhor se agrada, né? Aí é onde é que o rei Ataxerxes fala, então você vá e você pegue Mardoqueu e faça isso com ele. Não deixe que é uma palavra que tu disseste, né? Então eu quero falar para você, sabe? Que Deus ele chega na hora certa, Deus honra na hora certa, Deus dá livramento na hora certa, sabe? Que essa palavra leva a você, sabe? A esperança, não desanime de fazer o bem, que essa palavra leva a você livramento, sabe? Se o Senhor quiser, ele tira o sono de que ele quer para poder honrar eu e você, amém? Assim como ele tirou o sono daquele rei para poder dar livramento a Mardoqueu, para poder trazer honra a Mardoqueu e trazer justiça ao povo judeu, assim o Senhor faz as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que essa palavra no seu coração não desanime de fazer o bem. Eclesiastes 8, se não me engano, fala assim, lança teu pão sobre as águas e depois de muito tempo acharás, né? Então, aqui nós aprendemos que nem tudo é fofoca, que é coisa necessária falar, né? Nós aprendemos que às vezes você faz o bem e não recebe naquele momento, mas depois você vai receber, e aqui a gente aprende que é Deus que dá o grande livramento. O livramento de Mardoqueu não vem através da Esther, não vem através do povo, é através do próprio Deus. Amém? Porque o Senhor é fiel e honra a mim e a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa palavra no seu rico coração. Que Deus te abençoe com essa palavra e o Senhor, ele te visite e que você saiba ser obrigado, Pai, porque o Senhor chega na hora certa e o Senhor faz na hora certa. Não é na minha, na sua hora, é na hora de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra no seu coração. Uma ótima quinta-feira. Deus abençoe.